O bom investidor está sempre procurando argumentos contrários à sua ideia e tentando se provar errado constantemente. Olha, ninguém está 100% certo o tempo todo na vida. Isso é muito natural e todo mundo sabe disso. Agora é o seguinte, na sua vida aí como família, né, pai de família, mãe de família, no seu trabalho, se você é funcionário público, se você já é aposentado, em diversas ocasiões, eu tenho certeza que tem coisas e áreas da sua vida que você entende muito mais do que a média. E que muitas vezes isso te dá uma certa posição de fala, ou até a sua opinião ela é tão bem formada que você esquece de olhar para o lado contrário que pode te provar errado. Vamos trazer isso aqui para os nossos investimentos, que é o caso prático e que a gente está realmente interessado e preocupado aqui, no final das contas, aqui com as nossas finanças e com o longo prazo, certo? Hoje, por exemplo, eu tenho várias ideias, várias concepções, vários pensamentos em relação a investir. Alguns deles vocês conhecem, como, investir através de ETFs, instrumentos passivos aí de índices, ter uma carteira diversificada, rebalancear periodicamente, né? Tem uma frequência, enfim. Tá alinhado ali com os meus objetivos, se é mais crescimento ou renda passiva, ter um perfil de risco. Então eu tenho várias dessas ideias já muito bem formadas na minha cabeça por muitos anos de estudo, de trabalho relacionados a isso. Ok, então eu tenho uma opinião forte em relação a isso, mas eu não posso deixar de olhar para o lado das pessoas que são contra isso. Por quê? Porque se eu tenho uma ideia que ela é tão boa assim, eu não preciso ter problemas em ouvir argumentos contrários a ela. Eles simplesmente não iriam me convencer que eu estou errado, certo? Então eu posso ter a tranquilidade de procurar e ouvir eles. E vai que algum deles é tão bom assim que eu precise rever um pouco das minhas ideias. E não se trata muitas vezes de você ter que rever tudo aquilo que sabe sobre um determinado assunto. Exemplo clássico aqui dos investimentos. Não é que você simplesmente então não deve ter nenhum ETF na carteira, ou então nenhuma ação na carteira, nenhum fundo imobiliário na carteira. Será que não tem um meio termo entre o seu conhecimento atual e uma nova informação que está te provando um pouco errado ou que está exigindo um pouco de mudança? Esse é o trabalho de todo bom cientista e, querendo ou não, de todo bom investidor. O próprio Ray Dalio falava muito disso, né? Aqueles processos de princípios que ele tem. Eu li esse livro, eu uso muito o Ray Dalio para minha vida de gestão, para minha vida de empresa mesmo, tá? Ele tem aquele livro dos princípios. Ele também tem outros livros relacionados ali à crise, história do mercado financeiro. Ok, eu posso trazer esses livros em review para quem quiser aqui no canal, só sinaliza aí embaixo para ver se o pessoal realmente gosta. Mas no geral, o Ray Dalio, ele tinha uma visão muito pragmática e muito sistemática de como as coisas devem ser feitas em termos de gestão nas empresas, mas também pelos investimentos deles. E frequentemente eles tinham teses de investimentos sobre o mercado financeiro, macroeconomia, para onde iam os índices, por exemplo. E muitas vezes ele fazia comentários públicos, opiniões públicas muito fortes, muito ferrenhas, que o mercado ia subir ou que o mercado ia cair. E aí acontecia o contrário, né? E ele falava que essas grandes exposições públicas que ele estava errado ensinavam muitas lições para ele. Primeiro, para ele não ficar fazendo isso, obviamente, mas também que ele tinha que incluir nesses processos decisórios dele, se ele achava que ia subir ou que ia cair, talvez mais filtros e não mais filtros em quantidade, mas uma certa criticidade um pouco maior. Eu, por exemplo, me considero um cara muito crítico. Um dos meus ex-chefes aí, de uma empresa que eu trabalhei, ele falou: "Nossa, Anthony, eu nunca trabalhei com alguém tão crítico como você." E onde eu trabalhava, isso era de certa forma necessário, tá? E aqui no mercado financeiro eu vejo que também é necessário. Por quê? Porque eu, como profissional de investimentos, mas você como, enfim, gestor da sua própria carteira, que seja, nós temos que ter um olhar muito crítico em relação aos mercados e à nossa carteira para não cair no viés confirmatório de olhar somente aquilo que está confirmando nossas opiniões, seja das ações que você está comprando, dos ETFs, da sua carteira, para onde você acha que vão os índices, se você acha que aquela notícia que você leu sobre o político tal vai afetar tanto assim o mercado. Porque se a gente só olha para isso, a gente tem uma tendência natural de ser humano, isso é totalmente ser humano mesmo, de confirmar aquilo que a gente está pensando ou aquilo que a gente quer que aconteça. E às vezes você quer, de forma emocionada, ganhar mais dinheiro, que rompa o topo histórico. Você quer que pare de cair para você parar de perder dinheiro, por exemplo. Então são vieses que mexem muito com a gente.
E uma das formas da gente estar um pouco blindado em relação a isso é tentar se provar errado quase que constantemente. É óbvio que é feito de uma forma equilibrada, né, pessoal? Não é toda hora eu vou tentar me provar errado. Eu tô errado por isso, isso e aquilo. Cara, tem coisas que você não tem como dizer que tá errado ou que tá certo. São opiniões, mas tem que buscar opiniões contrárias. Em termos de mercado, política, opinião. Você também pode deixar o like e se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Mas o exemplo clássico é esse aqui, que é um pouco mais visual, tá? Tô aqui no panorama Resulta Capital. Basta descer aqui um pouquinho, a gente já tem aqui o gráfico do SP500. Olha só que interessante, o SP500, índice famosíssimo dos Estados Unidos, dolarizado, ativo muito bom, muito legal, bacana, mas ele reflete aí uma série de indicadores, de questões aí da economia americana, tá? E a economia americana, ela impacta muito a economia do Brasil também, tá bom? Se você tá lotado aí de Bovespa aí, ou então de ações aí muito relacionadas ao dólar, ao exterior, ao S&P, com toda certeza o S&P afeta mais a sua vida do que o Lula, do que o Bolsonaro, do que essa galera aí, tá bom? Então olha só que interessante. O S&P ele vem aqui, pernada de alta de longo prazo, aqui, valorização astronômica lá, 80%. Muito legal. Agora, vamos analisar o movimento bem recente aqui dele. Poxa, aqui em agosto nós tivemos, que é agosto, tá? Começar a fazer aqueles desenhos que eu sempre esqueço, galera, foi mal. Então, aqui em agosto, olha só, nós tivemos a tal da crise da liquidez ali em relação ao carry trade lá do Japão. Tá? Quem lembra disso? Quem já esqueceu aí? Muita gente já esqueceu, tá tudo certo. Agora, daquele momento até o topo histórico ali de 20 de fevereiro, faz pouquíssimo tempo, o mercado valorizou aqui mais de 19%, 20%. Se pegasse lá de baixo, dava 20% mais ou menos. Então, beleza. Isso aqui é um fato, não tem muito o que discutir, ele pegou e subiu, ok. Mas, agora, a gente teve uma movimentação bem considerável aqui de queda, né? O S&P, ele caiu coisa aqui de 5%, até mais. Hoje deu aqui o seu 6,5% de queda. Queda relevante, hein? Deu uma subidinha lá na sexta, devolveu tudo, caiu um pouco mais. Poxa, violou aqui um pouquinho desse fundo anterior, né? Isso aqui para quem tem um pouquinho mais de expertise, isso aqui é um sinal interessante, ele buscou uma liquidez que estava aqui embaixo, ok. Mas e aí, Anthony? O que você acha que vai acontecer com o S&P? Vai cair, vai subir, você vai comprar mais? O pessoal das carteiras recomendadas sabe, né? Eu estou devendo uma análise especial lá, estou reunindo ainda algumas coisas, tá? Mas hoje, por exemplo, eu tenho acho que uns 10 fatores diferentes para acreditar que o S&P pode crashar, colapsar. O S&P, a economia mundial. Acho que eu tenho uns 10, já tenho eu não sei exatamente, eu estou reunindo esse material ainda, mas tem uns 10 fatores aí que o negócio tá feio, para médio prazo assim. Agora, quer dizer que ele vai cair? Não. Esses 10 fatores muitas vezes já existiam antes. Quer dizer então que ele vai subir? Também não. Mas o meu ponto aqui é, independente se eu tenho 10 fatores que apontam uma queda dele aqui de médio prazo, por exemplo, não estou falando que é isso que vai acontecer, tá? Também não estou falando que isso aqui é uma recomendação de investimentos. Por que então eu não tenho que buscar 2, 3, 5, 10 argumentos que dizem que ele vai romper o topo histórico também? Vocês percebem que se eu ficar preocupado em prever o que o mercado vai fazer, cara, isso é problemático, porque eu vou acertar algumas vezes por sorte, mas depois eu posso errar pelo azar. Isso é um problema. Então, por exemplo prático mesmo, tá? Galera, principalmente quem é assinante está assistindo aqui também, tá? Tô devendo uma análise que eu vou trazer, não sei se exatamente 10, tá? Vamos ver quantos eu vou colocar lá, mas vários fatores bem negativos para o SP500, para a economia mundial. Mas eu vou trazer também os argumentos positivos. Porque se a gente não faz essas comparações de prós e contras, de a favor e contra também, a gente fica nesses viés e fala, o Anthony falou que tem 10 coisas que pode fazer o crash cair aqui de 40%. Eu posso arranjar 10 fatores. Será que esses 10 fatores são tão fortes? Será que um único que aponta que pode subir não é o suficiente para desarmar todos ou a maioria desses que dizem que vai cair? Então eu não estou preocupado necessariamente com os argumentos, tá? Óbvio que você tem que falar argumentos coerentes, né? Coisas com sentido, você tem que fazer um estudo por trás, né, galera? Isso é óbvio, mas o meu ponto aqui desse vídeo, e esse vídeo ele é, acho que é uma pequena série que eu vou fazer aqui sobre lições que todo mundo sabe, mas esquece de aplicar nos investimentos, né? Então o meu ponto aqui é justamente, poxa, eu posso olhar a minha opinião e as minhas vontades, mas de alguma forma eu preciso também olhar o outro lado.
Senão é muito fácil, senão eu fico muito enviesado. E eu tomo muito cuidado com isso. Eu, Anthony, como pessoa física e também como analista para os clientes, eu tomo muito cuidado disso nas carteiras recomendadas e com os meus investimentos. Porque é muito fácil a gente só olhar o que a gente quer e esquecer o outro lado. É muito fácil a gente sair do método, se desvirtuar, querer comprar mais do que a gente geralmente compraria, querer vender só porque ficou com medo. Então, quais são realmente os fatores? Poxa, vou listar ali 5, 10 fatores negativos. Ok, possibilidade, né? Justo, é possível. É difícil de calcular uma probabilidade. Ah, Antônio, é 50% de chance que vai cair. Cara, é difícil de calcular isso aí. Tem que ter um modelo muito econométrico. Eu não iria por essa linha, tá? Agora, é possível também que ele vá subir. É possível que ele rompa o topo histórico. Né? Poxa, Anthony aqui atrás ele também fez isso. Ele rompeu aqui essas linhazinhas e rompeu o topo histórico. Poxa, Anthony, mas só o gráfico não é suficiente. Eu quero mais fatores, eu quero analisar outras coisas. Aí você tem que escolher as coisas que você considera importantes e fazer essas análises. O que não dá é para olhar apenas uma única coisa. Pode ser a mídia, pode ser só o gráfico, pode ser só um indicador de recessão, pode ser só um indicador, por exemplo, que revisaram o crescimento do PIB agora para bem negativo lá nos Estados Unidos. Se você olhar somente uma única coisa, você vai ficar refém daquele dado. E aquele dado não quer dizer que ele vai mandar no mercado. E isso vale para a sua carteira com o SP500, por exemplo, com o Ibovespa e com todos os ativos. Isso um bom cientista e um bom investidor sempre faz. Porque senão ele sempre vai pegar a primeira conclusão que ele achar, que geralmente é aquela que o viés leva a ele, né? O nosso subconsciente tem que ser tratado com cuidado, né, pessoal? É difícil. E aí a gente acaba podendo aí se enrolar em algumas conclusões que não são tão positivas. E na realidade o grande ganho disso não é necessariamente você decidir se vai comprar, vai vender, ou pior ainda, se você vai acertar se vai subir ou se vai cair. O maior benefício disso para sua carteira como investidor é você ter cada vez mais uma opinião forte, formada, sua mesmo, não ficar um repeteco de coisa que você ouviu por aí, unido ali, né, junto com essa busca pela verdade, né? Vamos botar aspas aqui. Por quê? Porque no processo de você tentar encontrar falhas, você se esforça para se expor ao desconfortável. E você está enfrentando as suas ideias, cara. Pessoal, se você está vendo até aqui, eu não sei quantos minutos está depois da edição, mas você provavelmente é uma pessoa que possivelmente pode ficar afetada ou pode mexer com o seu ego se desafiarem as suas ideias. Talvez você não se importe tanto com o que falam sobre a sua aparência, sobre a sua escolaridade, mas sobre as suas ideias você provavelmente ficaria incomodado se alguém falasse mal delas. Então ter esse processo na sua rotina faz com que isso te force a ter cada vez ideias melhores ou então que você fique seguro delas. Até porque existem algumas ideias, alguns pensamentos que funcionam melhor para algumas pessoas, são verdades delas, e para os outros também. Então o meu ponto aqui não é que você vai descobrir a verdade do mercado financeiro, mas você vai descobrir a verdade e o jeito certo para você, para o seu perfil de risco, para os seus investimentos, para os seus objetivos. Por isso que o lema aqui da empresa é investir certo resulta capital, porque o certo é segundo o que você precisa. Ah, André, mas não existe o certo. Para você existe o certo para você. Esse é o certo que você tem que buscar. Eu pelo menos acredito nisso. E nesse processo da gente tentar encontrar cada vez ideias melhores, cada vez um portfólio um pouco melhor, né? Não é otimização infinita, mas é mais para a gente ficar à prova de erros, à prova de vieses, evitando aquelas cegueiras que podem levar o portfólio para um lado que não é muito o que você precisa, não é muito o que você deseja, não é muito o que você quer. Crescimento, renda, um pouquinho de cada, mais ETFs, mais stock picking. Cada um tem que descobrir o que é bom para você. O que eu faço aqui no canal e também nas carteiras recomendadas é mostrar aquilo que eu acredito que é bom para a maioria das pessoas. Mas é óbvio, não é todo mundo que vai assinar as carteiras da Resulta Capital. O Barsi não vai assinar minhas carteiras, o Warren Buffett não vai assinar minhas carteiras. Eu sempre falo, né? Se você é um gênio, geralmente não é público-alvo aqui do canal, tá? E claro, se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras, tem um QR Code aqui na tela e um link na descrição. Mas a grande lição aqui, que todo mundo já sabe, mas o que a gente se esquece, é que é importante ter uma boa opinião, ter uma ideia forte, geralmente, mas tentar se provar errado e escutar um pouquinho do outro lado. Porque no final das contas, se a sua ideia é tão boa, e se você está tão bem posicionado nos investimentos ou na vida, não é aquele argumento que vai te incomodar ou que vai fazer você mudar de ideia. E claro, se te fizer mudar de ideia, é uma coisa boa, porque você está ficando
um pouquinho melhor. Lógico que você tem que saber medir isso, pesar isso, mas aí vai junto aí com os estudos para você conceber essa ideia ou esses investimentos. Estou deixando aqui recomendado então um vídeo sobre o que é mais importante para sua carteira como investidor, se é rentabilidade, se são os ativos, se é stock picking, ETFs, para você aí ter cada vez mais elementos para formar a sua própria ideia. Obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.